A paz do Senhor, amados! No vídeo de hoje estaremos estudando o capítulo 3 de Mateus. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, comentassem e compartilhassem com aquele seu amigo que você precisa levar a mensagem de Deus para ele. Gostaria também de pedir para vocês colocar aqui nos comentários o mês e o ano que você está assistindo esse vídeo, o seu nome, para que eu possa estar orando por você, e onde você está assistindo o vídeo, a cidade de onde você mora, tá bom? Se você estiver me assistindo de algum país que você não possa comprar uma Bíblia ou não possa ter uma Bíblia, que eu sei que em alguns países isso é proibido, eu vou estar colocando aqui nos comentários todo o conteúdo do capítulo 3 de Mateus. Eu espero que isso ajude vocês. Agora é aquele momento que você dá uma pausa, faz aquela oração e lê todo o capítulo 3 e depois você continua assistindo o vídeo. Porque aqui nós não vamos ler, nós vamos fazer comentários sobre o que está escrito em Mateus capítulo 3. Nos primeiros versículos, nós podemos ver que João é aquele a qual veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Logo podemos observar que João veio cumprir a profecia que estava escrito pelo profeta Isaías. No capítulo 40, versículo 3, diz: No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. No versículo 4, podemos ver que comenta sobre as vestes de João, que a sua roupa era feita de pelo de camelo e ele usava também cinto de couro. E eu fiquei bastante impressionada porque eu não imaginava que dava para fazer roupa com pelo de camelo. Mas dá sim, até fiz uma pesquisa na internet. Vou colocar aqui para vocês um casaco que eu encontrei. E também nos estudos que eu fiz, pude observar que a cachemira, né, que é um tecido muito caro, é feito também de pelo de camelo. Sobre a alimentação de João Batista. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. O gafanhoto tem 70% de proteína, aminoácidos e outros nutrientes. Pessoas vinham de todas as partes para ser batizada por João. No versículo 6 diz: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A pergunta que fica é: devo confessar os meus pecados? E a resposta é sim. Você pode encontrar essa resposta também em 1 João 1, versículo 9, que diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas as vezes que você pratica um pecado, você está pecando contra Deus. Então você deve sim confessar a ele. Mas também tem aquela dúvida: se eu pequei contra um irmão, eu devo confessar o meu pecado a ele? Sim, eu acho que você deve sim procurar o seu irmão e pedir perdão a ele, pelo ato cometido, seja ele qual foi. Inclusive, em Mateus 5, versículo 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Pedir perdão é algo assim tão sério para Deus que ele fala que você não deve nem entregar a sua oferta na casa do Senhor. Você deve primeiro se consertar com o seu irmão, para depois oferecer então a oferta a Deus. No versículo 7, ele compara os fariseus e os saduceus a uma cobra venenosa. Qual é a diferença de fariseus para os saduceus? Em uma pesquisa, eu descobri que os fariseus, eles eram empresários de classe média e tinham mais contato com o povo, porque eram grandes comerciantes do local. Os saduceus
eram aristocratas que normalmente faziam parte de um grupo político e ocupavam cargo no sinédrio e tendiam para o lado dos romanos, membros da famílias sacerdotais. No versículo 8, João fala que eles deveriam dar frutos que mostrem o arrependimento. O que seria mostrar frutos que mostrem o arrependimento? Óbvio que se você rouba, o seu fruto seria mostrar que você não rouba mais. Se você magoa um irmão ou uma pessoa, você não magoaria mais essa pessoa. Então isso seria os frutos do arrependimento que você outrora praticava e que agora não pratica mais. Por que que no versículo 9, João diz que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão desta pedra? Por que que ele diz isso? Porque os fariseus estavam se valendo de serem filhos de Abraão, portanto, filhos da herança. Não é a sua hereditariedade quem vai te trazer a salvação, porque a salvação ela é individual. Pode o seu pai ou a sua mãe já estar salva e você não. A salvação ela é individual. No versículo 10 e 12, nós temos uma mesma ideia. No 10 ele fala que o machado está posto à raiz da árvore e se ela não der um bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. E no versículo 12 ele fala sobre a colheita do trigo, que o trigo será colhido e colocado no celeiro e a palha será lançada no fogo. E no versículo 11 diz o quão pequenino João Batista é diante da grandeza de Jesus Cristo e que ele traz o batismo do arrependimento, quando Cristo traz o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, respondendo à pergunta, devo me batizar nas águas? Em Marcos 16, versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu devo me batizar? Você deve batizar quando você tiver a certeza de que você acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que Ele morreu na cruz para te salvar e te libertar de todo o pecado. Quando você estiver arrependido de todos os seus pecados. O batismo também é uma pública profissão de fé, um compromisso de seguir os passos de Cristo, obedecendo às Escrituras Sagradas. Nos versículos 13 e 14, Jesus vem para ser batizado por João e João tenta impedi-lo. Só que Jesus diz a ele que assim deveria ser feito para que fosse cumprida a justiça. E para concluir o nosso estudo de hoje, os últimos versículos, que são 16 e 17, mostra o momento exato que Jesus sai das águas, termina de ser batizado e o céu se abre. O Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, e pousa sobre Jesus. E uma voz se ouve: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Que coisa linda e maravilhosa, não é mesmo? Meditando sobre o estudo de hoje, eu acredito que todos nós somos passíveis de erros e falhas, todos nós pecamos, mesmo não querendo pecar. Você pode estar dentro da igreja, estar em comunhão com Cristo durante anos e anos e você escorregar, pecando, falando de repente asperamente com a sua esposa ou com o seu filho e magoando ele, magoando os sentimentos da outra pessoa. Pecar vai acontecer, vai acontecer. Você precisa se limpar, se arrepender de ter magoado, de ter agredido, de ter feito algo que você sabe que não agrada a Deus. E então, com o seu arrependimento, você deve se ajoelhar e orar, fazer a oração e pedindo perdão a Deus. E claro, como a gente comentou no conteúdo do vídeo,
Se você pecou contra um irmão, seja esposo, seja marido, todos nós somos irmãos em Cristo, certo? Seja ele sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho. Se o seu pecado foi contra uma outra pessoa, peça perdão a essa outra pessoa. Para quem está começando, para quem já tem anos dentro da igreja, praticando, seguindo os passos de Jesus, nunca é fácil. Eu aconselho a sempre você colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus que te ajude a limpar toda a mágoa e todo o rancor do seu coração para que você consiga perdoar essa pessoa. Assim, Deus, ele conhece o seu coração, ele sabe o quão sincero você está sendo, que você ainda não conseguiu perdoar, que você não aceitou aquilo que aquela pessoa fez com você. Então, peça ajuda, que Deus com certeza vai te ajudar, vai limpar o seu coração. Uma experiência que eu posso contar para vocês é que durante um ensaio eu brinquei com uma irmã em Cristo que ela estava de visita, né? Tava turistando no ensaio. Aí ela falou assim, não, eu sempre venho, eu sempre venho. Aí eu falei assim, não, já tem bastante tempo que você não vem. Aí depois ela me lembrou que teve um período que ela estava doente. E eu falei assim, realmente, é verdade, é verdade. E depois eu notei, eu percebi que eu magoei aquela irmã, entendeu? Ela não gostou do que eu falei. Então na mesma hora eu abracei ela e falei, não, me perdoa, eu tô brincando aqui, realmente tem bastante tempo, eu não me lembro de você ter vindo, mas realmente você tá certa, você veio na semana retrasada e tudo mais, entendeu? Então assim, no momento que você percebeu que você magoou alguém, peça perdão logo de imediato. Não tem o porquê ficar protelando isso. Acontece que algumas vezes você magoa sem nem perceber que você magoou aquela pessoa. Como aconteceu comigo uma vez, que eu estava contando para um pastor sobre jejum, né? Conversando com ele sobre jejum. E eu falei que eu estava tentando fazer um jejum de 3 dias ininterruptos. Só que no segundo dia eu fiquei muito fraca e eu tive que interromper o jejum. E na mesma hora ele falou assim, pelo amor de Deus, Deus não quer esse sacrifício não. A irmã, para com isso, tudo mais, isso aqui faz o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, para quem não sabe, é você comer apenas legumes. Só que eu não queria fazer o jejum de Daniel. Eu queria fazer o jejum de 3 dias ininterruptos. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei assim, sem reação. Botei o meu joelho no chão e comecei a orar. Botei ele nas minhas orações e comecei a conversar com Deus. Conversei muito com Deus em oração. Passou-se alguns dias, não sei quantos dias se passaram. E eu me sentei para conversar com aquele pastor e falei, pastor, o senhor falou isso assim, assado. Aquilo me magoou, porque na palavra de Deus, Jesus ensina a gente a fazer o jejum. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, então quem consegue, quem pode fazer, eu aconselho fazer o jejum de 40 dias e 40 noites. Eu tentei fazer o de 3 dias e não consegui naquela época. E o irmão falou assim pra mim, e eu não gostei, porque eu achei que o senhor estava jogando um balde de água fria em mim. Pra mim soou como um balde de água fria. E ele me pediu perdão, falou que não era essa a intenção dele, mas que a intenção dele era de me ajudar, me mostrar que existe outros jejuns mais fáceis pra gente praticar. E como eu era nova convertida, eu entendi a intenção dele e foi perdoado, e eu orei junto com ele e tudo resolvido. Então assim, às vezes a gente fica remoendo e guardando mágoas e rancores que não vale a pena. Chame o irmão para conversar e fale, olha, aquilo que você me falou, eu não gostei. Eu acho que
a sua intenção pode ter sido até diferente, tal, mas não me agradou. Eu não vi com bons olhos. Entendeu? Então, pratiquem o perdão. Se naquele momento você ainda não sabe como falar, não sabe como lidar, bota o teu joelho no chão, ora, pede a Deus discernimento de como conversar com aquele irmão, de como perdoar aquele irmão. Pede a Deus, Deus me ajuda a perdoar esse irmão, porque ainda não desceu pela minha garganta aquilo que ele fez, não me alegrou, entendeu? Então, pratiquem, perdoem, limpem-se diante do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Então, esse é o estudo de hoje. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a quem necessita e a quem precisa dessa mensagem. Amém?